Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre processos físicos de separação de misturas. No caso de separação de misturas, podemos dividir os processos basicamente em dois tipos: em processos mecânicos, em que há separação de misturas heterogêneas, e neste caso não há necessária transformação física, ou seja, mudança de estado físico de nenhum componente. Já no caso de processos físicos, envolve então a alteração na propriedade física da substância envolvida ou de mais de uma substância envolvida. Então, o primeiro processo físico e o mais utilizado trata-se da destilação simples. Então, a destilação simples ela é utilizada para separar uma mistura homogênea entre um líquido e um sólido, baseado na grande diferença de temperatura de ebulição de ambos os componentes. Então, por exemplo, no caso de uma mistura entre água e sal, quando eu aqueço essa mistura, em torno de 100 graus Celsius eu tenho a evaporação da água, forçada então pelo aquecimento. Já no caso do cloreto de sódio, do sal de cozinha, a temperatura de ebulição dele é muito alta. Então, dessa forma, eu vou extrair a água pura no outro lado do recipiente, enquanto vai sobrar somente o sal de cozinha no recipiente inicial. Já quando eu tenho misturas homogêneas formadas por dois líquidos, em que tem uma diferença de ponto de ebulição até acentuada entre esses dois componentes, eu consigo também separar pela destilação. Mas agora a gente chama de destilação fracionada. Então, por exemplo, no caso de uma mistura entre água e etanol, que é o álcool comum que a gente utiliza no dia a dia, limpeza, combustível, para separar essa mistura, considerando que há uma diferença de em torno de 20 graus Celsius de diferença no ponto de ebulição dessas duas substâncias, como o ponto de ebulição do álcool é um pouco mais baixo, em torno de 78 graus Celsius, eu consigo então separar ele pela destilação fracionada. Então, quando o meu sistema aqui de destilação alcançar uma temperatura em torno de 78 graus Celsius, eu começo a ter a evaporação do etanol e o etanol condensa-se aqui no condensador, sendo coletado no outro recipiente. Então, eu consigo enriquecer, que é uma mistura com alta concentração de etanol, obtendo assim um componente bem purificado. Este processo de destilação fracionada ele é amplamente também utilizado na indústria petrolífera. Então, como a gente observa em refinarias na Petrobras e em outras grandes companhias, então, basicamente, o petróleo bruto ele é uma mistura composta de vários hidrocarbonetos. Então, este composto de hidrocarbonetos ele é aquecido em altas temperaturas e, dessa forma, então, ele é destilado fracionadamente. Então, cada componente aqui, desde o óleo lubrificante, o diesel, querosene, gasolina, até o próprio gás que a gente utiliza aí no dia a dia para cozinhar alimentos, eles possuem, então, temperaturas de ebulição diferentes. Então, dessa forma, eu consigo separar esses componentes então, dentro do petróleo a partir da destilação fracionada. Outro processo também utilizado trata-se de cristalização fracionada, que é a separação entre uma mistura de sólidos baseado na diferença de solubilidade em um dado solvente. E o dissolvido, então, em água ou no solvente específico, vai ser novamente recristalizado. Um exemplo de cristalização fracionada é a extração do sal de cozinha. Então, a gente tem grandes concentrações de sal na areia, por exemplo, do mar. Então, se eu adiciono água nessa areia contendo sal, eu consigo solubilizar o sal em água e, dessa forma, extraí-lo da areia. Para obter o sal puro novamente, é só realizar um processo de cristalização. Outro processo também trata-se da sublimação fracionada. O processo de sublimação é quando eu passo uma substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Este processo baseia-se então na facilidade de sublimação de uma dada substância. Então, um exemplo é quando eu tenho uma mistura contendo um sólido como areia ou algum mineral e iodo. O iodo eu consigo sublimar ele mais facilmente do que minerais. Então, dessa forma,
quando eu aqueço os cristais de iodo, que possuem uma aparência com um brilho metálico, né, meio prateado, rapidamente a gente tem a sublimação do iodo formando iodo gasoso, que tem essa coloração rosa, roxa. E para eu obter esse iodo puro, é só eu fazer o processo de ressublimação dele. Então, eu consigo, né, novamente cristalinizar este iodo e separá-lo dessa mistura contendo este. Outro processo também é a liquefação fracionada. A liquefação é basicamente utilizada na separação de gases envolvendo a diferença entre os pontos de ebulição dessas substâncias. Então, por exemplo, empresas que trabalham com gases, como a Wythe Martins, elas utilizam esse processo para separar misturas gasosas. Então, por exemplo, separação de amônio, gás oxigênio, dentre outros. Inclusive, o gás oxigênio, que é utilizado em hospitais, ele é coletado a partir do ar atmosférico, então justamente o ar que respiramos, e refinado, né, separado então dos outros componentes a partir desse processo de liquefação fracionada. Então cada componente vai passar do estado gasoso para o estado líquido em uma temperatura diferente. Então com isso eu consigo coletar em diferentes temperaturas cada um dos gases que compõem essa mistura. E assim, novamente, obter então esses gases com alto padrão de pureza para aplicações médicas, industriais, dentre outras. No caso da fusão fracionada, é utilizado na separação de sólidos em que há uma grande diferença de ponto de fusão das substâncias. Então, por exemplo, no caso de uma mistura de cobre e níquel, eu consigo então, baseado nessa diferença entre os pontos de fusão dessas substâncias, separar a substância que possui um ponto de fusão mais baixo, coletando então esta a partir do seu derretimento. Então, isso no caso de misturas azeotrópicas, pois elas possuem uma variação aqui no ponto de fusão, que a gente pode ver pela inclinação na curva entre o intervalo T1 e T2. Então, estas podem ser separadas por fusão fracionada. Porém, no caso de misturas eutéticas, como uma mistura de estanho e bismuto, a gente observa que entre T1 e T2 não há variação no ponto de fusão. Então, essa mistura ela não se comporta, né, como uma mistura em termos de no seu ponto de derretimento. Então, a forma de separar esse tipo de mistura eutética vai ser baseada na variação na sua temperatura de ebulição. Então, a gente vê ali uma variação de temperatura entre o intervalo T3 e T4. Então, no caso de misturas eutéticas, a gente utiliza um processo chamado de destilação fracionada. Uma vez que para a fusão fracionada, eu precisaria ter uma variação ali no intervalo entre T1 e T2. Então, basicamente, um quadro resumo desses processos físicos de separação. Então, no caso da destilação simples, é utilizada para misturas homogêneas sólido mais líquido e baseadas na grande diferença de ponto de ebulição dos componentes. Então, um exemplo, separar água e cloreto de sódio. No caso da destilação fracionada, ela é utilizada para separar misturas homogêneas líquido mais líquido, baseado principalmente na diferença acentuada no ponto de ebulição dos componentes, como no refinamento do petróleo. No caso da cristalização fracionada, é utilizada então em misturas homogêneas sólido mais sólido e baseada na diferença de solubilidade de um dado solvente, em que depois o sólido dissolvido vai ser recristalizado. Então, como exemplo, a extração do sal de cozinha. No caso da sublimação fracionada, é quando eu tenho uma mistura de sólidos e uma das substâncias ela ocorre o processo de sublimação mais fácil do que o outro. Então, como por exemplo, purificação do iodo. No caso da liquefação fracionada, ela é utilizada na separação de mistura de gases, em que um destes possui um ponto de ebulição muito diferente do outro. Então, por exemplo, a separação do amônio e gás oxigênio é um exemplo prático, né, desse processo. No caso da fusão fracionada, ela é utilizada na separação de sólidos em que há diferença
entre os pontos de fusão das substâncias. Então, no caso do cobre e níquel, por exemplo, você consegue separar uma mistura contendo esses dois materiais. E no caso da cromatografia, basicamente a gente consegue separar sólidos em solução ou líquidos, e a separação é identificada pela cor, onde eu consigo, então, por exemplo, separar pigmentos de uma tinta. Então, baseado na importância da cromatografia, a gente vai aprofundar um pouquinho agora mais sobre esse processo de separação. No caso da cromatografia, esta é um método de separação de componentes em solução baseado na diferença de solubilidades dos componentes e a possibilidade de identificação destes a partir da sua coloração. Então, um exemplo de aplicação da cromatografia simples é a separação de pigmentos em uma tinta. Então, uma tinta, um corante, ele pode ser composto de diversos pigmentos para alcançar aquela cor específica. Então, pela cromatografia, você consegue separar esses componentes e identificar, inclusive, pela coloração diferente desses pigmentos. A cromatografia ela foi descoberta lá em 1906 por um botânico italiano naturalizado russo, Mikhail Tsuytch, e foi amplamente utilizada a partir da década de 30. Então já tem quase 100 anos, né, de aplicação dessa técnica já. Então, basicamente, ele separou o pigmento de plantas utilizando, né, uma coluna contendo carbonato de cálcio em pó. Então, ele extraiu o extrato de folhas, né, extraiu pigmentos como clorofila, entre outros, utilizando o éter de petróleo, que é um composto apolar. Então, ao solubilizar esses componentes em éter, ele obteve uma mistura contendo vários pigmentos. E para separar esses pigmentos, ele utilizou então uma corrida dessa substância por essa coluna contendo carbonato de cálcio em pó. Então, um experimento simples que pode ser realizado em casa sobre cromatografia trata-se de emergir um papel de filtro, onde você vai realizar pequenas marcações, né, bolinhas, círculos com tinta, que vai ser uma mistura de um analito. Ao imergir em meio a um solvente, que vai ser a minha fase móvel, pode ser o etanol, por exemplo, a gente observa que, baseado na diferença de solubilidade dos componentes da tinta e a diferença de afinidade destes com o papel, ou com a umidade presente no papel, a gente tem um diferente deslocamento dessas substâncias ao longo do papel filtro. Então, com isso, a gente tem a separação dos componentes deste pigmento. Então, dentro da química, são utilizados vários métodos aperfeiçoados de cromatografia. E este procedimento aperfeiçoado ele é utilizado então, para separar misturas e também para quantificar substâncias. Inclusive, atualmente, a cromatografia ela é utilizada inclusive em casos em que as substâncias não possuem coloração tão diferenciada. Então, você consegue separar, né, extrair componentes a partir da cromatografia e analisar em técnicas complementares. Então, agora eu trago um exemplo da simulação do experimento de Tsuytch, né? Então, basicamente, utilizou a matéria vegetal, né? Ele extraiu um extrato vegetal contendo esses pigmentos a partir da maceração com solvente. Ao adicionar este extrato vegetal contendo os vários pigmentos, várias substâncias, em meio a substâncias em pó, ele conseguiu, então, baseado na diferença de interação da fase móvel e da fase estacionária, obter, então, extratos purificados dessas substâncias e, com isso, coletar elas. Basicamente, como cada substância vai interagir diferentemente com o solvente e com a fase estacionária, a gente vai ter, então, a separação dessas baseadas nas diferentes velocidades de extração. E assim, como no caso do experimento de Tsuytch envolvia pigmentos, você observa nitidamente, né, a diferença desses componentes extraídos pela diferente coloração. Então, as principais diferenças da aula de hoje, pessoal, e por hoje é só isso tudo.